Bem que vocês podiam abrir essa câmera, né? Bom dia, gente. Então vamos lá com nossa aulinha básica de TCC. Os meninos hoje nem vieram para a aula. Acho que eles já estão sem dúvidas. Mas é importante para a gente hoje falar um pouquinho sobre como vai ser a apresentação, falar como vai ser a conclusão do trabalho, porque por mais que vocês tiveram a apresentação de TCC1, né? A apresentação do TCC1 de vocês, ela foi online. E agora ela não vai ser online, ela volta a ser como sempre foi, né? Presencial. Então, ela vai ser da seguinte forma. Eu já estou montando uma prévia de banca, mas lembrando que tem gente que, se não entregar o TCC, não adianta ter prévia, né? Tem uma galera atrasada aí no TCC que não chegou, não começou a fazer resultados. E isso é o que está me preocupando, assim, tem gente que não começou a fazer resultados, né? E a gente entrega o TCC daqui 20 dias. Dia 25 de novembro, vocês estão entregando, né? Essa versão mais completa do TCC, que é para eu passar no plágio, dia 25. E aí, uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que agora vocês terão a banca composta por 3 pessoas e seu orientador, né? E mais 2 professores convidados por mim, porque eu não dá para eu deixar vocês montarem as bancas de vocês, porque aí fica assim, a Jordana quer o professor. Na agronomia é um pouquinho diferente, né? A agronomia, normalmente, a gente segue a banca do TCC1. Na engenharia, mudaram muitos professores. Então, assim, a gente tem que ver a disponibilidade. Eu vou olhar a mesma banca do semestre passado. Mas, por exemplo, o Natan, ele está com outro projeto, ele não está na faculdade esse semestre. Assim, ele tá e não está. Então, possivelmente, as bancas que ele participou, vai entrar um outro professor. Então, se ele não puder, né, que eu vou fazer o convite. Mas eu vou montar de acordo com a disponibilidade dos professores de estarem lá na faculdade. Então, às vezes, não é a mesma banca que vocês tiveram no TCC1, mas a gente vai ver isso ainda. Todos vocês terão de 15 a 20 minutos para apresentar, né? Harika, você pode me falar quem você gostaria, mas normalmente eu vou montar de acordo com a disponibilidade que a gente tiver na faculdade. Por exemplo, eu quero colocar a banca de vocês um dia tarde e noite. E dependendo da pessoa que você escolheu, não pode à tarde. Entendeu? E aí não vai ter como a gente mudar de dia por causa disso. Quem você gostaria, Harika? Só para a gente ter uma noção. Porque tem pessoas que ficam mais fácil de conversar, né? Tem como negociar. Agora tem outras pessoas que é fixo, que naquele horário não daria. Sim, Amanda, eu já havia falado isso, né? Eu já havia falado lá no grupo. A apresentação vai ser presencial. Por que ela vai ser presencial? Até semestre passado ela seria presencial e a gente não colocou, né? Porque o decreto não podia ter atividade nenhuma. E agora a gente já tem um decreto que deixa ter aula prática e tudo, mas com todas as recomendações. Então, a sala vão ter os 3 professores, né? As pessoas que estão apresentando, os professores longe um do outro, de máscara. O aluno vai poder tirar a máscara somente na hora da apresentação. Não vai ter os abraços, não, as fotos serão diferentes, né? E aí a gente vai ter que adequar a realidade que a gente está passando e não vai poder ter plateia. Então, assim, eu queria levar meu marido, meus filhos, não sei o quê, eles vão ter que ficar de fora.
Então, a gente, dentro da sala, a gente não vai colocar, tá, várias pessoas, vão ser no máximo 5, 3 professores e a dupla ou a pessoa sozinha que vai estar apresentando. Então, vai ser na primeira semana de dezembro, possivelmente, a gente já vai estar fazendo essas bancas de vocês lá na faculdade. Por isso que eu falei para vocês se organizarem, para quem está longe, para quem mora longe, para poder estar aqui entre essa primeira semana e a segunda. Eu ainda vou passar para vocês as datas certinhas para quem for comprar passagem, etc. Diga, Tati. A título de curiosidade, a banca vai ser depois do segundo turno, né? Aí, se fecharem tudo de novo porque a votação já passou, como que vai funcionar? Online mesmo? Não tem essa opção, não. Só fecha tudo se for lockdown. E possivelmente não vai acontecer isso aqui em Anápolis. Eles estão, né, mascarando algumas coisas e tal. Se fechar, fecha a parte essencial, mas com a quantidade de alunos, a gente já está fazendo o documento para que seja no máximo 5 pessoas, e até 5 pessoas é aceito, entendeu? Então, não pensem nisso, vamos pensar já prepare seu psicológico para o presencial. Caso não seja, vocês já fizeram uma vez de vídeo e tal, mas possivelmente isso não vai acontecer mais, não. Eles não vão dar o braço a torcer que o problema foi abrir a eleição, não. Eles vão fazer isso lá para a época do Natal, se for depois do Natal e tal, aí eles falam alguma coisa. Certo? Então, a apresentação vai ser presencial, então ela vai ser lá na faculdade, na primeira ou na segunda semana de dezembro, eu vou fazer o esboço da apresentação, mas lembrando que as pessoas que não estão trabalhando, não estão tentando fazer seu TCC, é um problema maior, porque tem gente que não tem resultado pronto e daqui 20 dias é nossa banca, né? Para os meninos aí da agronomia, eu tenho uns alunos da Ronice que eles ficarão para janeiro. Por que isso? Porque devido à pandemia e alguns problemas que eles tiveram, eles estão fazendo cultura. Então, por exemplo, a grama não pegou, o capim não cresceu, tal coisa não aconteceu, pegou fogo na fazenda. Então, tem um monte de coisa aí que algumas pessoas, né, a orientadora já me passou que vai ficar para janeiro, né, porque precisa que a cultura desenvolva para ter um resultado. Mas a maioria não, isso são 4 alunos só. Então, já pensem na finalização para dezembro, certo? Alguma dúvida sobre essa apresentação, gente? Aproveita agora para falarem. Mais alguém? Repetiu o quê? Tudo que eu falei, Vanessa? Qual parte? Você quer que repete? Não, é que a apresentação vai ser feita na faculdade, entendeu? 3 professores e a dupla sem ter a plateia e tal, é isso. Era só falando como que vai ser os protocolos de segurança e tal, tá bom? Não teve nada, outra coisa não, Van. E aí, assim, pessoal, para essa apresentação, vocês no TCC1, alguns fizeram slide, outros não fizeram slide, outros apresentaram sem. Para a banca, lá na faculdade, vocês precisam de ter slide, tá? Então, assim, eu vou mandar novamente, eu vou postar para vocês um modelo de slide para vocês, bonitinho. Vocês vão montar o slide, porque vocês vão ter a apresentação. Então, se você falar para mim assim, professora, quantos minutos é a apresentação? De 15 a 20.
De 15 a 20, professora, é a Vanessa e a Márcia. Quantos minutos cada um fala? O que vocês vão fazer? Não é quantos minutos que cada um fala. Vocês vão separar, pode ser por tópico, né? Vocês podem colocar aí tópico introdução, tópico referencial teórico, tópico objetivo para um, tópico resultado, tópico discussão, tal, para o outro. Então, tem como, né, fazer essa divisão dos tópicos, cuidado para um não falar mais que o outro, né, onde os dois têm que falar, porque, assim, a nota é individual. A nota do trabalho escrito é igual para a dupla, mas a nota da apresentação, ela é específica. Então, tem casos, tem uma galera aí que tem, por exemplo, um monte de gente aí que uma pessoa estudou, a outra não passa, o outro não passa. Então, a dupla tem nota diferente, ok? Vale 5 pontos, nessa fase, vale 5 pontos o trabalho escrito e 5 pontos a apresentação. Então, lembra que você tem que estudar e sair bem nas duas partes, tanto na apresentação, quanto você tem que fazer isso para, né, mostrar quais são os seus resultados, a importância do seu trabalho, certo? Então, para essa apresentação, deixa eu pegar um modelo aqui, só para vocês. Professora? Oi. Quando é dupla, na hora de apresentar mesmo e organizar, porque a gente vai dividir em tópicos, né? Assim, como que a senhora prefere? Porque tem assim, eu falo um tópico, ela fala um tópico. Aí assim sucessivamente. Mas aí fica uma coisa muito ping-pong, sabe? Eu tô falando, eu falei. E a minha parte é breve. Meu tópico é breve. Aí o dela já é mais extenso. Entendeu? É assim, ó. Cada dupla decide a melhor forma de colocar. Só que, por exemplo, não necessariamente precisa de um falar objetivo, um falar introdução, um falar isso, outro falar aquilo. Não precisa de ser desse jeito. Pode ser introdução e objetivo um, pode ser referência, revisão da literatura, o segundo, pode ser resultado de discussão, o terceiro, né? Eu, para os meus orientandos, estou falando eu, professora Elaine, eu gosto disso, dessa interação. Por quê? Porque os dois têm que estudar. E os dois conseguem responder. Normalmente, quando é assim, ó, eu falo introdução, revisão da literatura e objetivo, você fala resultado e discussão. Aí fazem uma pergunta de resultado e discussão para quem falou de introdução, ele não sabe. Ele não sabe responder. Aí, menina, aí o trem pega. Aí você já viu, né? Então, assim, depende muito do orientador. Então, assim, para os meus orientandos, eu prefiro que seja dividido em tópicos para que os dois trabalhem. Mas, para isso, você tem que treinar. Tipo assim, vocês vão apresentar juntos uma vez para não ficar aquela coisa assim de agora é você. Agora é você. Aí um para e fica olhando para o outro enquanto o outro está em outro plano espiritual. Então, normalmente, a gente faz esse testezinho de tentar ver quando que um entra, quando que um fala, quando, entendeu? Então, assim, é bom vocês mesmos escolherem, sabe? É bem legal que vocês sentem e falam assim, ó, por exemplo, a Jordana fala assim, olha, eu tenho uma facilidade maior de falar. O revisão da literatura, ela é grande. Então, assim, você fala introdução, objetivo e metodologia. Eu vou falar revisão da literatura e vou falar resultado. Então, assim, tenta dividir para não ficar desigual, mas tenta olhar o que é melhor para a dupla, tá? Que tem dupla que os dois falam muito bem. Tipo, a Vanessa mais a Márcia. As duas falam igual. Então, independente da parte que ficar para cada um das duas, elas vão conseguir desenvolver. E tem dupla que um é muito vergonhoso, o outro é mais, né? O outro fala melhor.
Então, assim, vocês mesmos, vocês vão começar a treinar, vocês vão começar a colocar. A Amanda perguntou assim, se eu colocar metade, metade, ainda está de acordo? Como assim? No meio do resultado, um falar um pouquinho, outro falar um pouquinho? Abre aí, Amanda, fala comigo. Amanda, eu não estou entendendo a sua pergunta que você colocou. Se eu colocar metade, metade, ainda está de acordo? Eu acho que ela quer dizer assim, metade fala um começo do trabalho e o outro fala a outra metade, se vale. Olha, vocês que dividem, né? O que você não pode fazer é assim, o mesmo que falar revisão da literatura, falar resultado de discussão, que são as duas partes maiores, entendeu? Então, que a divisão seja igual. Entendi, Amanda. Então, por exemplo, um vai falar introdução, objetivo. Aí o outro vai falar revisão da literatura e metodologia. Aí a que falou introdução entra e fala resultado e discussão, e o outro entra e fala conclusão. Então, assim, façam a divisão que fique na mesma proporção para os dois, para que um não fale demais, entendeu? É isso que vocês têm que pensar. Certo? Então, assim, para as apresentações, eu estava procurando e deixei. Deixa eu pegar uma apresentação de quem aqui? Lohane. A apresentação não precisa de ter muita coisa, tipo assim, fundo, não sei o quê, mas vocês podem colocar foto. Se o trabalho ele tem tabelas, elas devem vir. Se tem figuras, elas devem vir. Eu só não coloco informação que não está no trabalho. Então, por exemplo, eu não vou colocar a figura que não esteja no trabalho, entendeu? Esse trabalho das meninas aqui, essa é a primeira versão deles. Elas queriam um fundo todo coloridinho. E eu já não gosto de cor para isso. Aí, eu pedi para elas deixarem só na parte da frente. Vocês estão vendo minha tela? Não. Não. Não? Eu tô achando que vocês estão vendo. Peraí. Olha agora. Essa aqui foi a primeira versão do slide das meninas. Quando eu abri, eu assustei. Eu falei, nossa, que tanto de cor, né? Tem bolinha, tem círculo, tem muita coisa. Então, não pode ter essa quantidade de informação, porque senão a pessoa fica olhando os desenhinhos e não olha o título, né? Aí, elas continuaram que elas queriam cores. Isso aqui foi modificado. Foi só a primeira versão. Elas colocaram só o fundo verdinho, mas sem as bolotinhas, né? Então, aqui na introdução, ó, elas colocaram figura para falar sobre os 3 pontos principais, ó. Aí depois elas colocaram aqui alguns autores, colocaram aqui Silva 2000 e tanto, Ribeiro não sei o quê. Aqui na introdução elas colocaram somente figuras que estão no trabalho e com as fontes, os objetivos normal, material e método também elas usaram em forma de figuras, elas não colocaram texto. O resultado de discussão já entrou nas tabelas, nas figuras. Elas não colocaram textos. Mas por que elas não colocaram? Porque o trabalho foi todinho à base de um questionário, né?
até nas considerações finais, elas fizeram da forma de figura. Então, assim, tem várias formas de se fazer, mas evitar muita cor, evitar colocar muita informação no mesmo slide. Eu preciso de informação no meu slide que seja informação, por exemplo, que a pessoa bata o olho e que ela saiba, por exemplo, que você quer que ela veja aquilo. Se você coloca muita figura, muita informação, muito texto, a pessoa não vai estar prestando atenção em você e ela vai começar a ler o que está no slide, entenderam? Então, não adianta. Deixa eu... Apresentação, TCC1. TCC1, TCC2. Deixa eu ver se esse aqui é um que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mandar para vocês uns 2 modelos prontos, só para vocês poderem se basear, mas cada orientador, ele normalmente ele pede, sabe, um estilo e tal. Olha só esse aqui. Eles colocaram, como ela está falando de hipertenso, né? Colocou uma foto de um coração aqui em segundo plano, ó, bem clarinho. Na introdução, normalmente com meus orientandos eu faço isso aqui, ó. Eles colocam uma perguntinha para eles responderem, ou uns 3 tópicos aqui. Aqui eles já colocam o autor, para não precisar de falar que Passos, Assis, Barreto, 2006, diz que hipertensão tal coisa. Eles já colocam aqui para não ter que falar o nome do autor. Fatores que causam hipertensão. Eles já colocaram o autor aqui, ó. E aí eles começaram a falar sobre cada um dos fatores. Quais são os órgãos mais afetados pela hipertensão, né? Lembra sempre que se colocou imagem, precisa da fonte. Aqui já está o autor. Objetivo da pesquisa, materiais e métodos em tópicos, né? Quando as pessoas forem entrevistadas e tal. Resultado e discussão. Aí eles começaram a colocar só alguns... tinha aqui a minha tabela, aí aqui falava homem, mulher, tal, tal, tal. Então, eles pegaram só os principais dados, ó. Tinha 67% de mulher e 44% acima de 54. Só os maiores para lembrar na hora da apresentação. E aí ela fazia discussão sobre isso aqui, de acordo com esse autor aqui, Porto, 2004. Quando você tem um gráfico, você não precisa de falar tudo que está nele. Você pode falar o que teve menor resultado e o que teve um maior resultado. Então, tanto faz, tá? Aqui elas colocaram no gráfico, na tabela, em negrito, mas elas colocaram aqui embaixo, porque a Rafaela tinha muito problema na hora da apresentação, então ela preferiu colocar aqui para ela não esquecer. E aí depois ela discutia de acordo com esse autor aqui, Porto, 2004. Aqui também, vocês viram que cada slide tem o autor aqui, que é o autor que elas iam falar, igual aqui, Brum, em 94, falava que a prática do exercício físico era importante, que seja semanalmente, tal, tal, tal. Então, em todos elas tinham aqui, por exemplo, sobre a hipertensão, sobre má alimentação, né, que aqui o Ministério da Saúde fala, sobre o tabagismo, pressão alta. Então, aqui, depois veio as considerações finais e as referências usadas para fazer o slide. Não vem todas as referências no trabalho. No finalzinho, se vocês quiserem colocar uma fotinha de vocês, se vocês quiserem agradecer, colocar um recado, né? E eu vou passar para vocês algumas informações, algumas coisas, tipo assim, o que você não pode fazer na hora da apresentação, né? Então, por exemplo,
Você nunca começa uma apresentação agradecendo a Deus, porque senão você vai chorar, senão você não vai conseguir. Você vai lembrar daquela parte difícil que você passou, você vai lembrar de como foi difícil o período da faculdade, e aí você não vai conseguir finalizar. Você não vai conseguir colocar suas ideias, porque você vai entrar em uma parte de emoção e tal. Então, como que eu inicio minha apresentação? Bom dia, né? Agradeço a presença da banca. Meu trabalho tem o título tal, orientado pelo professor tal. Aí já começa, né? Introdução, objetivo e tal. Porque se você começar assim, eu quero agradecer muito ao meu orientador, que sempre me ajudou, a Deus, que não fosse ele, eu não estava aqui, aí você começa a chorar. Que a adrenalina já está assim, ó, né? E aí você vai ficar muito nervoso. Então, tem coisas que a gente não faz. A única coisa que você faz é agradecer a presença de todos, da banca, meu nome é tal, título do trabalho é tal, orientado pelo professor tal, e já inicia, para você não perder esse ritmo, essa parte da apresentação. Tá dando para entender, meninos? Certo? Sim? Aí alguém me perguntou no WhatsApp ontem se tem que falar de novo sobre a revisão da literatura, sobre a fundamentação teórica. Tem, gente. TCC 2, eu tenho que ter todos os tópicos que está no TCC 2. Então, eu preciso de fundamentar minha pesquisa. Mas tem uma coisa, eu não preciso, na verdade, de ficar falando só de conceito, se eu tenho resultados lá na frente. Então, essa parte da revisão da literatura, eu posso colocar ela um pouquinho mais resumida, e aí eu coloco o resultado de discussão, tudo. Então, você não precisa de falar tudo que está na revisão da literatura, você vai falar um pouquinho de cada tópico, mas você não tem que falar todos os parágrafos, você não tem que falar tudo no geral. Você vai pegar cada tópico da revisão da literatura e falar um conceito dele, uma parte importante dele, que fundamenta seus resultados lá na frente. Porque você já vai ter resultado de discussão. Tá dando para entender, gente? Então, eu preciso de todos os tópicos que tá no meu trabalho escrito, na minha apresentação. Todos os tópicos têm que estar lá, tá? Se eu não tiver todos os tópicos lá, você vai deixar de ser avaliado em um deles, porque a gente avalia tópico por tópico. Outra coisa importante, coloquem citação no slide para que tenha referência bibliográfica. Porque tem gente que não coloca citação no slide, aí vem sem nenhuma referência na apresentação, né? E então é importante, igual as meninas aqui, ó. Vocês viram que em cada folha aqui, igual aqui, ó, Freitas, Silva 2006, né? Elas foram colocando. Quando chegou aqui, tá aqui, ó, Freitas, Silva. Então, aqui só estão as citações que foram colocadas no slide. Eu não coloco todas as citações do trabalho, somente a que eu usar lá. A Vanessa perguntou se nos resultados de discussão precisa sempre citar quem falou, ou pode ter coisas com as palavras. Resultado é seu, né, Vanessa? Então, assim, se o resultado é seu, é seu. Não tem que falar. Agora, na discussão, né, você pode fazer igual as meninas fizeram nesse slide que eu te mostrei aqui, que tem lá, Silva em 2000 e tal, diz tal coisa. Mas elas só escreveram, né? Pelo menos para você poder começar a estudar, você pode falar, segundo Silva, em 2006, o Brasil, tal. Mas é interessante que você saiba quem foi que falou aquilo, caso você seja perguntado. Eu, nas minhas apresentações, eu começava a estudar com o nome do autor, eu falava do Silva, eu falava de tal pessoa,
E aí, com o tempo, quando você vai apresentando demais, você já decora que você fala bonitinho. Agora, quem não conseguir falar, segundo tal autor, ele diz isso, você coloca na apresentação, igual as meninas fizeram, que aí você não precisa de ficar falando. Então, se você colocou na apresentação, igual elas colocaram aqui, né, Freitas, então elas já entravam e falavam, diabetes e hipertensão estão associadas a tal coisa, tal coisa, tal coisa, que era segundo Freitas, mas elas não falaram, Freitas 2008. Entendeu, Vanessa? Então, você pode colocar lá no slide, não precisa em si de você falar, mas normalmente você necessita de colocar isso sim, nem que seja na apresentação. Não precisa necessariamente de falar o nome do autor. Certinho? Então, as discussões você tem que ser baseada em autores, né? Como a gente já fez na nossa orientação individual, mas o resultado é de vocês. Então, o resultado é da pesquisa de vocês. Não precisa ter citação no resultado, somente na discussão do resultado. Lembra, metodologia, dá mais uma olhada, porque ela precisa de estar no passado, não pode estar, né, futuro, isso a gente já falou desde o início. Objetivos de vocês é mais fácil do que quando é em artigo, igual na farmácia, o deles viram um parágrafo. De vocês, não, ele vem bonitinho, separadinho, né, em tópico, então é mais fácil de estar falando. Lembra que você não coloca texto em apresentação, textão. O que você coloca em apresentação? Tópico, certo? Então, esses tópicos que vocês colocam na apresentação, são eles que vão fazer diferença para vocês na hora da apresentação. Então, olha só, vou baixar um outro aqui para vocês entenderem, um outro tipo. Vanessa, a Silvana estava falando sobre HPV, ela fez diferente. Ela colocou em cada parágrafo o autor para não ter que falar o nome dele. Então, eu quero que vocês me falam se vocês estão vendo, esperar ele abrir, né? Porque não está querendo. Deixa eu ver. Abriu. Esse trabalho aqui das meninas, olhem só como que elas fizeram. Elas colocaram aqui, por exemplo, primeiro parágrafo, era para falar sobre o codiloma combinado. Vocês estão enxergando, gente? Era para falar sobre o codiloma. Aí elas já colocaram aqui que era Brasil 2008. Então, elas já vinham. Codiloma combinado é uma doença que é uma infecção sexualmente transmissível, não. Tipo de HPV. Aí elas vinham e falavam sobre os tipos. Já está aqui falando quem falou, né? Manifestação. Aí, em cada lugar, igual que é a transmissão, já era esse Estivane. Aí elas vinham e falavam sobre ele. Prevenção, aí já vinha e falava sobre ele. Aqui tinha o nome dos autores, ó. Só que elas não falavam o nome porque já está aqui no slide. Objetivo em tópico, materiais e métodos, resultados separadinho, com discussão separadinho, considerações, né? Então, assim, tem várias formas que vocês podem utilizar, colocando ou não a citação lá. Mais alguma dúvida disso, dessa estrutura, gente? Eu vou montar um slide bonitinho para mandar para vocês como modelo, tá? Só para vocês terem uma noção. Na nossa última aula, na nossa última orientação, a gente viu até resultado de discussão. Eu vi com cada um de vocês, eu tive somente 2 alunos, né, a Lauane e o Paulo, que não participaram da orientação, porque por motivos pessoais, eles não compareceram na orientação individual no horário da aula, né? Mas eu gravei um videozinho para poder colocar para eles entenderem como fazer essa parte de resultado e discussão. A única parte que a gente não falou chama-se considerações finais ou conclusão. Prestem atenção. Essa parte, você vai lá no seu objetivo e vai verificar. É a única parte do seu trabalho
que você vai virar e vai falar assim, ó, é a sua opinião, só que não pode ser em primeira pessoa, né? Então, seu objetivo está assim, analisar se a política de meio ambiente do IBAMA é feita da forma correta. Um exemplo. Seu objetivo era esse. O que tem que vir no seu objetivo? Após estudos, verificou-se que a política do meio ambiente é feita da forma tal, poderia ter melhorias, poderia não ter tal coisa, poderia isso, poderia aquilo. Então, assim, em vários momentos aí, vocês vão responder se alcançou aquele objetivo, vocês vão responder se ele está satisfatório, e vocês, o tópico considerações finais, vocês ainda consideram que essa pesquisa poderá servir como fonte para futuros trabalhos, ou vocês poderiam falar que precisa-se de mais pesquisa sobre o tema para que o trabalho fique mais completo, ou vocês podem dizer que os resultados foram satisfatórios, ou que poderia ter sido visualizado mais pessoas. Por exemplo, eu fui de uma banca de um TCC da UERJ esses dias, aí a menina colocou nas considerações finais, ela tinha passado um questionário para a população sobre hipertensão, sobre o uso de hipertensos. Aí, nas considerações finais dela, ela falou que foi verificado que a maior parte das pessoas tem alguém da família que tem hipertensão, que essa maior parte das pessoas tem tantos anos e tal. Aí ela falou, só que verificou-se que o questionário não foi um método satisfatório, pois várias pessoas não preencheram as perguntas, outras não leram, e ocorreu uma falta de respeito com a realização desse estudo e tal. Então, ela colocou a opinião dela que muitas perguntas do questionário não foram respondidas da forma correta porque as pessoas estavam sem tempo, nem leram. Isso está errado, ela fazendo o TCC dela? O que vocês acham? Na conclusão? Responde para mim aí. No chat. O que vocês acham? Está errado ou não? Converse comigo, povo. Tá certo. Né? Não tá errado, não. Por que que tá certo? Porque ela verificou, quando ela pegou os questionários, que tinham 3 questões sem responder, tantas questões sem responder, e assim, que perguntava lá qual era o nome do remédio, o povo colocava S, de sacanagem, sabe? Então, assim, ela viu que aquilo não foi tão eficiente, igual as meninas aí da agronomia. Elas podem colocar aqui. Foi verificado que a metodologia poderia ter sido diferente, mas que mesmo assim eles tiveram resultados satisfatórios. Ou então, assim, que o fogo durante o trabalho atrapalhou, pois queimou a plantação, nananã. Então, é nesse lugar da conclusão onde vocês vão falar sobre cada objetivo. Você vai ler o primeiro objetivo, tá lá assim, ó. Traçar o perfil da população sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Primeira coisa. Conclusão. Verificou-se que a maior parte das pessoas eram mulheres, de tanta idade, faixa etária tal, e que o uso de tal coisa era feito dessa forma. Analisou também isso, aquilo, aquilo. Então, você vai responder cada objetivo seu. Então, um outro exemplo. A Tatiane está fazendo um manual de plantas do cerrado na base aérea. Aí ela vai colocar lá assim, ao realizar a pesquisa de campo, foi possível observar as principais plantas, as mais encontradas foram, né? Aí ela cita lá uns 5 tipos lá das mais encontradas, as mais raras foram tal, a maior parte das plantas eram árvores, menor parte era arbusto,
A maioria estava florida devido à época do ano. Verificou-se que não somente as do cerrado, mas que várias plantas. Nananana. Então, responda seus objetivos. Lê o primeiro, vai lá na conclusão e já responde. Lembra que você não pode colocar assim, ó. Eu verifiquei que o estudo foi realizado da forma correta. Não, você não está no trabalho. Verificou-se, analisou-se, porque sabe que foi você que analisou, né? Entendeu? E não começa com concluiu-se, não. Que o povo tem uma mania, tá escrito conclusão, aí ele começa lá. Concluiu-se com essa pesquisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Já está falando que é a conclusão. Então, observou, analisou, verificou, tá bom? Essa é a parte que falta. Nós falamos de todos os tópicos do TCC. Nossas aulas, todas as aulas, a gente falou de um tópico. Eu consegui ler o trabalho de todos vocês até resultados, né? Então, assim, ele está bem completinho. Lembrem-se das citações, de conferindo se todas as citações estão nas referências e se todas as referências estão nas citações. A gente precisa dessa parte principal, né, de um estar com o outro. Uma coisa importante para vocês a referência bibliográfica, ela vale aí quase 1,5 ponto nessa fase de avaliação. Então, se você faz errado, né, se você tem dificuldade mesmo, muita dificuldade para formatar, não é proibido você pagar alguém para formatar o trabalho para você, não para fazer. Fazer uma revisão da literatura, da língua portuguesa e tal, pode, desde que a pessoa conheça o manual do curso para não formatar tudo errado. Tudo bem? Então, assim, no mais, a parte que, então, da apresentação de vocês, ela é essa. Vamos aqui comigo, queria que vocês olhassem aqui na tela, só para a gente... Ó, hoje são 4, né? Dia 16 de novembro, já deve ser postado a primeira versão aí, a primeira não, na verdade, a primeira tá aqui, ó, dia 18/10 era a primeira versão dos resultados, né? Teve gente que não chegou nela, me mostrou um pouco. Dia 16 de novembro já é resultado e discussões completos. Ah, pessoa, depois eu posso mexer? Pode, tem problema não, é só para vocês terem aqui uma organização. 16 de novembro daqui 12 dias, né? Mexer com o resultado de discussão. Conclusão aí, até 21 de novembro, dá para você consertar o que tiver de resultado de discussão e colocar aqui. Dia 25 de novembro, vocês vão postar aqui para mim, para eu poder passar no plágio. Já é o TCC completo, porque eu vou te dar a devolutiva para você já salvar em Word, em PDF, para postar dia 28, certo? Esse último tópico aqui que está link do YouTube, na verdade, vocês vão poder postar, por exemplo, a apresentação do PowerPoint. Por que isso? Porque, às vezes, uma coisa importante que a gente faz, dia da apresentação, se é para acontecer alguma coisa errada, acontece. Então, você traz um pendrive e não abre. Você trouxe no CD, o computador que foi colocado para você não tem CD. Aí, você colocou em tal coisa, a internet não pegou. Então, eu coloco esse link, que se for necessário, lá na hora da apresentação de baixar, a gente baixa, mas todo mundo vai salvar no e-mail, vai levar em pendrive, em 2, 3 formatos, né? Vai deixar ele na plataforma, só para que a gente tenha onde procurar. Porque tem gente que vai apresentar, leva um pendrive, chega lá, o pendrive não abre. Acontece, às vezes, do pendrive ter vírus, na hora que coloca no computador de apresentação, o computador faz virar atalho o arquivo, porque o arquivo tinha vírus, o antivírus foi lá e tirou o vírus. Aí vira atalho a apresentação. E aí a pessoa não consegue apresentar, ela reprova, né? Ela tem a chance de apresentar outro dia, talvez. Então, assim, se for bom aluno, né? Então, sempre a gente salva em vários locais, em tudo. Certo? Então, ó, gente, a gente fechou
todos os tópicos do TCC de vocês. A gente falou aqui da apresentação hoje, apresentação presencial, eu vou mandar para vocês um modelo bonitinho. Aí, nossa próxima aula, dia 18/11 aqui, ó, eu vou fazer assim, 18/11 já vai estar aqui vocês fazendo a conclusão. Não é necessário, se você não quiser, tá? Participar em si da aula, porque eu já expliquei tudo hoje, mas eu vou ficar aqui de plantão, caso você queira entrar e perguntar alguma coisa, tá? Ou aproveitar o horário da aula para finalizar, para escrever. Eu estarei aqui, eu vou colocar o link, vou estar aqui trabalhando de alguma coisa. E aí, se você tiver dúvida, você entra e fala comigo sobre o seu trabalho, não precisa editar a turma inteira. Combinado, gente? Certo? Chegamos na reta final, né? Tá faltando um mês para apresentação, para vocês formarem, para acabar, né? Para vocês já terem terminado. Não precisa ter medo. Eu acho que a apresentação presencial, ela te dá mais segurança do que a apresentação de vídeo, sabia? Eu acho que ela dá. Às vezes, assim, a adrenalina, Amanda, faz a gente ficar, assim, com medo, né? Mas depois que você começa a ver que são seus professores de sempre, que são as pessoas que estão com vocês desde o início, né? Aí vocês começam a ficar mais seguros. E na hora que vocês chegarem lá e ver, eu acredito que fica muito mais fácil, né? De você ver que seu orientador está ali para te defender. Normalmente eu estou lá na faculdade, eu posso não estar na sua banca, né? Eu posso não estar nela, mas eu estou lá. Eu estarei lá na salinha do lado para te dar apoio, então a gente vai estar junto. Vanessa, não sei ainda se vai ser a mesma banca, tá? Por exemplo, a sua tinha o Natan, né? Eu não sei, porque ele está com outros projetos nesse semestre, se naquele dia ele vai poder estar participando, mas a gente convida, né? Porque a gente pode convidar aí o Rafaelzinho, pode chamar o Fabrício, os professores que vocês gostam, né? Vocês podem chamar os professores. Mas, assim, você me fala quem você gostaria, não chame ele ainda, que eu que entre em contato, né? Eu entro em contato para poder verificar se essa pessoa tem disponibilidade, que às vezes 5 horas da tarde o professor vai estar dando aula. Semana que vem eu vou fazer um esboço das bancas, tá certo? Aí, se você quer comprar o presente, que a Vanessa está falando que queria saber dos presentes, a gente já tem uma noção de quem vai ser, de quem aceitou, de quem não aceitou. Aí dá tempo com um mês aí. Combinado? Gente, desculpa essa voz de pato que eu tô, mas a gripe tá forte, tá? Mas deu para entender, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de saber a mais? Professora, eu tenho uma dúvida. Como a gente vai mandar o arquivo em PDF no Word para a senhora lá no Moodle, no dia da banca a gente vai precisar imprimir as vias? Não, senhora. Que bom que você perguntou isso, Mari, que é diferente. Eu conversei com os coordenadores e, assim, a gente gosta muito do papel de riscar, né, e tal. Mas, para vocês virem à faculdade com 15 dias de antecedência, dia 28, me entregar o papel, para eu separar, entregar para os professores em Anápolis e Goiânia, para eles conseguirem ler, para chegar na banca de vocês para outra sexta-feira, e tem a questão do meio ambiente também, a gente chegou a um entendimento que eu vou entregar um papel para eles de correção, uma ata de correção, que eles vão corrigir no arquivo e vai anotar para você as coisas que você precisa de corrigir nessa folha. E na hora da banca, em vez dele te entregar a cópia, que é aquela cópia que você entregaria para ele vai te entregar somente a folha de correções, né? Página tal, determinada coisa, muda isso.
Então, a gente vai fazer diferente esse semestre. Até evita essa parte de vocês gastarem, evita vocês irem para Xerox, evita eu ter que correr atrás da banca para entregar, porque eles não estão indo para a faculdade. Antes era fácil eu colocar no armário de cada um, né? Agora não tem como. Tem professor que está em outro estado, por exemplo. Entenderam? Nossa, professora, ficou bem melhor assim. Pois é, eu também achei. O ruim, assim, eu mesma sou um tipo de professor que eu gosto de riscar, sabe? Eu risco tudo, aí eu falo assim, tal coisa, tá tudo aqui. Então, quando eu participo da banca, eu falo, tá tudo no arquivo, né? Porque eu já risquei, já fiz tudo. Agora é diferente, agora, possivelmente, na hora da banca, eles vão tentar te explicar um pouquinho, porque eles podem te mandar o arquivo em PDF, não tem problema. Mas, normalmente, eles vão entregar a folha que eles vão estar anotando ali durante a apresentação. Tudo bem? Então, foi bom a Mariana perguntar que eu tinha esquecido. Professora, tem algum documento que a gente tem que apresentar? Porque presencial tinha aquelas atas que o orientador marcava, né, as reuniões. E agora, como que vai ser? Eu não sei o noturno, porque a Janaína é diferente. Mas eu já estou em contato com cada orientador. Eu sei quem está participando, eu sei quem não está aparecendo, eu sei quem apareceu agora, desesperado. Então, assim, eu tenho um grupo com eles que a gente conversa todo dia. Todo dia eu pergunto. Então, assim, eu não precisei, porque tem gente que não está conseguindo semanalmente, tem gente que tem 3, 4 orientações numa semana e fica um mês sem. Então, eu não estou seguindo isso, não. Se o professor te deixou ir para a banca, né, ele já está aceitando que você teve a orientação, certo? E as folhas de banca, eu mesma organizo elas todas lá na faculdade, então não precisa de vocês levar nenhum, não. Tudo bem? E outra pergunta, nós que vamos apresentar, a gente pode imprimir o nosso trabalho, né? Porque a gente vai querer guardar o trabalho, mesmo que esteja em arquivo. Para poder receber assinatura, alguma coisa assim? Não, a ata quem leva sou eu. Né? Você vai ter uma ata e essa ata é colocada no trabalho impresso. Eu encaminho a cópia da ata e vocês colocam. Agora, não compensa você imprimir sem as correções da banca. Compensa você imprimir só a versão final, quando você arrumar tudo, aquela versão que você vai levar embora. Eu mesma, na minha época lá, eu imprimi e coloquei uma capinha dura ainda. Guardei ela. Eu tenho até hoje. Assim mesmo, a do direito eu também fiz. Eu tenho de cada uma. Eu tenho de... Pois é, eu fiz. Eu tenho das minhas especializações, eu tenho do mestrado, eu mandei encadernar e eu tenho cada uma delas ali encadernadinha. Mas só a versão final, não a versão da banca, né? Tá, Jordana? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Amanda, Jade? Jade, você tá aí? Oi. Você tá de quantos meses, Jade? Tô de 7. E você é grupo de risco, né? Sou. Depois você fala comigo, porque assim, vão ter só 5 pessoas lá. Você é daqui de Anápolis? Sou daqui, a Clívia, que é do Pará, né? Aham. Mas eu acredito, assim, que pela segurança, eu não sei. Eu acho que até para você não ficar tão nervosa, eu acho que presencialmente é melhor. Eu acho que não tem problema, não. Mas a gente toma todos os cuidados, né? Você não vai ficar abraçando o povo lá, não. Combinado? Não. Tá Combinado? bom. Os abraços vai ter assim, ó, de longe. Tudo bonitinho. Então, gente, mais alguma dúvida? Não? Então, nosso próximo combinado próxima aula eu estarei aqui para plantão de dúvidas, se vocês tiverem.
Próxima aula, vocês já vão ter postado resultado e discussão e já vão estar mexendo com conclusão. Então, outra coisa, a plataforma vai fechar nos dias que está escrito lá. Porque teve gente postando ontem a parte que eu pedi anterior. E quem é dupla, os dois têm que postar, tá? Que eu tenho que dar nota nos dois, eu tenho que saber quem não está postando. Então, quem for dupla, os dois postam no dia certo. Tá bom? Cuidado com os prazos para a gente não se perder, tá certo? Então, beijo, gente, ó. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira para vocês. Deus abençoe. Não precisa de ficar nervoso, tá acabando. Eu vou estar lá com vocês, o orientador de vocês vai estar lá.